Em nosso encontro de hoje, vamos continuar explorando a questão da consciência, agora sob o foco individual, né? Nós, cada um, como um indivíduo. E a primeira coisa que nós somos lembrados aqui pela reflexão do escritor britânico Guy Bellamy, que a vida é uma doença sexualmente transmitida, né? O processo biológico que nos colocou aqui é que nos permite, né, de fato, termos a possibilidade de termos essa capacidade aí que nós chamamos de consciência. Viver não é fácil, todo mundo sabe, né, que as dificuldades aparecem ao longo da vida. E o Sêneca, né, o filósofo espanhol que nós já estamos muitas vezes, né, da época do Império Romano, diz que às vezes até viver é um ato de coragem. Nós precisamos de coragem para enfrentar a vida. Nós somos estimulados aí pelo Samuel Butler, outro inglês, esse é um escritor do século XIX, que questiona, né, se a vida vale a pena, e que se relaciona com a questão biológica. Né? Ele diz que essa pergunta é uma questão que merece ser avaliada por um embrião, mas não por um ser humano. Isto é, depois que a gente nasce, né, depois que nós temos o dom da vida, a gente tem mais é que aproveitar ela e não ficar questionando se aquilo que a gente ganhou vale ou não a pena. E nesse sentido, o Paulo Vieira, coach que já estamos diversas vezes, nos ensina que cada um de nós é o único responsável pela vida que levamos. Diz ele, você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância. Lembrando a gente, né, que nós temos a necessidade de sermos conscientes, né, da circunstância que a gente vive, para que a gente possa modificar. A mesma ideia, numa versão bem mais poética, né, está contida nessa curta frase do Gilbert Chesterton, outro escritor inglês da virada do século XIX para o século XX, né, que diz que anjos podem voar porque eles se percebem leves. Quando a gente se percebe pesado, difícil, né, a gente mesmo acaba, de alguma forma, criando contrapeso para nós mesmos, dificultando aquilo que ele chama aqui poeticamente de voar. Outra forma de encarar essa mesma questão é a forma como é expressada aqui pelo Mahatma Gandhi, outro que já frequentou nossas páginas, nossos vídeos muitas vezes, né, que diz que a prisão não são as grades, né, essas que tem nas prisões policiais. Né? Diz ele, a liberdade também não é a rua, porque existem homens presos na rua e livres na prisão. Diz ele, é uma questão de consciência. Né? Para sermos livres, de fato, precisamos estar conscientes do que nós estamos vivendo. Onde que a gente está, se atrás das grades ou na rua, não é o mais importante. Se a gente não tiver essa consciência, dá na mesma. Né? Nós conhecemos casos, né, de gente que deu tremendas contribuições para a humanidade estando preso e temos milhões de pessoas que estão na rua, mas nem sabem o que estão fazendo, porque a sua consciência
não está ativada. Uma forma habitual de buscar não ativar a consciência é se prender aquilo que nós costumamos chamar de sentimento de segurança. E o Shakespeare, dramaturgo do século XVI na Inglaterra, nos ensina que a segurança, essa que a gente acha que deve buscar, é a maior inimiga dos mortais. Quando a gente busca a segurança, a gente acaba ficando, como disse o Gandhi, preso àquilo com o qual nós já nos acostumamos. E é por isso que a escritora americana contemporânea Rebecca Solnit diz que devemos deixar a porta aberta para o desconhecido, até mesmo a porta para a escuridão, porque é daí que vêm as coisas mais importantes, de onde você veio e para onde você irá. Deixar a porta aberta para o desconhecido e mesmo para o que nos parece negro é absolutamente o contrário de buscar a segurança difamada pelo Shakespeare. Nesse processo, né, nós devemos ter consciência, né, de que aquilo que a nossa mente produz é apenas uma questão, uma opinião que, como seres humanos, é falível. Né? A escritora Raquel Evans nos lembra que a nossa interpretação só pode ser tão infalível quanto a gente. Isto é, se nós não somos infalíveis, nossa interpretação também não é. E a gente deve ter consciência disso. Diz ela, é bom ter isso em mente. É uma outra forma de se referir à consciência. Conforme a gente vai passando anos nessa vida, né, nós temos o conceito aí de atingir a meia-idade. E o canadense Lawrence Peter nos ensina que o momento em que a gente atinge essa meia-idade não é um momento cronológico. Diz ele que a meia-idade é quando você para de criticar os mais velhos e começa a criticar os mais novos. Esse mesmo conceito, né, lembrando a gente da importância da consciência e de viver essa vida enquanto a gente está por aqui, está contida numa canção do músico conhecido como Gabriel Pensador. Né? Diz ele que devemos abrir mais os olhos, né, como uma forma simplificada aí de fazer referência à consciência, antes de fechar o caixão. Isto é, enquanto estamos por aqui, numa linguagem adequada para o tipo de música que ele faz, o rap, né, para chamar a atenção, mas que conceitualmente significa a mesma coisa. Se quiserem uma versão mais filosófica desse conceito, né, temos aqui essa reflexão do rabino Newton Bonder, que diz que a morte é mais universal do que a vida, porque morrer, todos morrem, mas nem todos vivem, no sentido de que não basta vivermos biologicamente. Temos que ter consciência do que estamos fazendo para efetivamente aproveitar a vida. E nesse processo, o Stephen Covey, outro que já citamos várias vezes, diz que existem 3 constantes na vida: a mudança, a escolha e os princípios. A mudança, a gente sabe que ela vem, querendo ou não. O segundo ponto é a escolha. A todo momento nós temos que decidir o que vamos fazer. E por último, temos que ter um conjunto de valores que nos orientam. E para os 3 é necessário
exercitar a nossa consciência para sermos bem-sucedidos, para equilibrar esses três pratos. Esse processo de evolução também foi citado pelo Bernard Shaw, que diz que o progresso é impossível sem mudança. Isso vale no mundo da tecnologia, né? A gente não imagina hoje um mundo sem energia elétrica, mas há apenas 160 anos atrás não tinha, né? E ao mesmo tempo ele diz que isso vale também para nossas vidas individuais, quando ele afirma que aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. Para a gente mudar nossas mentes, precisamos primeiro ter consciência do que é que nós estamos acostumados a pensar, né? Com que a gente se sente confortável. E esse processo, né, está bem resumido nessa frase super conhecida do poeta chileno Pablo Neruda, né, que nos lembra que somos livres para fazer nossas escolhas, mas prisioneiros das consequências. A gente faz nossas escolhas, toma nossas decisões, e o que acontece é a seguir. Nós não temos como mudar. Esse processo de consciência também foi descrito pelo engenheiro Nikola Tesla, que nos lembra que nossas virtudes e nossas falhas são inseparáveis. Todo ser humano carrega o lado bom e outro nem tanto. Ele compara isso, né, como engenheiro, com a relação entre força e matéria no mundo da física, né? Os dois são necessários para que o nosso mundo físico de fato possa existir. E diz ele, quando eles se separam, as virtudes e as falhas, o homem já não é. Ou seja, devemos ter consciência para estar sempre trabalhando com essas duas e nos orientarmos adequadamente. Mais uma reflexão do Gandhi, diz que quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Todos nós já experimentamos isso, e é por isso que precisamos de exercitar a consciência, né, para que a gente possa, mesmo diante de dificuldades, estarmos felizes, né, exercitar aquilo que na nossa oração da serenidade a gente chamamos de alegria. E um último conselho aqui do psicólogo William James, né, sobre o que fazer com a nossa vida. Diz ele que o melhor uso da vida consiste em despendê-la por alguma coisa que dure mais que a própria vida. Nossa vida é finita, mas nós somos capazes de produzir algo que vai ficar depois que a gente não estiver mais. E diz ele, essa é a melhor forma da gente usar a nossa vida.